Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador pessoal. Estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus para juntos fazer mais uma pequena palestra, da Santa Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual. E seja o seu alimento sempre como tem sido o meu, porque é a Palavra de Deus que nos alimenta, nos conforta, nos fortalece, nos ajuda a santificar, fazer a vontade dele para que possamos, quando Cristo voltar, estar prontos para ir para o céu com ele. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vida e saúde que Tu está nos permitindo. Estou aqui para falar um pouco da Tua palavra. Quero pedir o Teu perdão, a Tua graça, misericórdia, a inspiração e a iluminação do Espírito Santo, para que eu fale a Tua palavra da cor da Tua vontade, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que eu peço e agradeço. Amém. Pois bem, meus queridos, nós vamos agora falar aqui um assunto importante também, a palavra de Deus, Nós vamos meditar um pouco hoje na excelente lei de Deus. A lei de Deus, ela é excelência sobre todas as leis e é para toda a terra, Ela é uma lei universal, para todo o planeta Terra. Deus, ele passou a lei para os israelitas, mas ele só deu a responsabilidade para eles distribuir e cumprir, Não é esse negócio que tem gente que fala aí que a lei foi dada só para Israel, que não sei o quê. Não, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela foi para toda a humanidade. Então todos nós, como ser humano, como diz Eclesiastes, é o dever de todo homem guardar os mandamentos. Agora, se as pessoas não querem, é obrigado, Então nós vamos começar aqui com o Salmo 119, Ele é um salmo muito comprido, muito grande. A gente vai escolher alguns versículos aqui que exalta a santa lei de Deus, E começando pelo verso 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então nós vimos aqui, Nós sabemos que bem-aventurado é feliz. Então, existem pessoas aí que dizem que servem a Deus, mas não aceita a sua lei como regra suprema, Então, ele não pode ser feliz. Porque aqui diz que é feliz, o bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor, nos seus caminhos, E o verso 2 diz: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, meus irmãos, já vemos aí, gente buscando milagre, buscando isso, buscando aquilo, e não busca a lei de Deus de coração. Que a lei de Deus é uma das normas da Bíblia que nos ajuda a santificar. Não se guarda a lei para ser salvo, se guarda a lei para ser justo, justificado, Nenhuma pessoa que é justificado pela graça, ele está isento de guardar a lei, Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse detalhe aí, E aqui também nos versos 11, 10 e 11 diz assim: De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Já pensou? Quer dizer que a pessoa que não ama a lei de Deus, não guarda no coração, ele está pecando contra Deus. Porque Deus, como diz Eclesiastes, não pune imediatamente, ele acha que não vai ser punido nunca, porque está transgredindo a lei de Deus. Nós temos que guardar em nosso coração, nós temos que pedir força a Deus para cumprir a sua palavra, a sua lei, que ela é de vital importância para nós, E aqui no verso 18 também diz mais, que vem, observe aqui comigo:
Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aí tem pessoas que vedam os olhos para a lei de Deus, não pede a Deus para desvendar, para ver as maravilhas que ela oferece para a gente, e agora fica desfazendo da própria lei de Deus. Não, a lei acabou, Jesus aboliu a lei. Umas desculpas velhas farrapadas que não tem sentido bíblico, não tem nada. Só desculpa para não guardar o quarto mandamento. Mas aqui o salmista, ele está exaltando toda a lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é um todo. Ela não é 9, Margarida, ela é 10. Então aqueles que dizem que guardam 9 e não guardam os 10, não está cumprindo a lei de Deus. Não está guardar, como diz o salmista aqui, guardar o seu coração. Amar a lei de Deus. Amar obedecer a Deus. É isso que a gente tem que fazer, né? Sempre buscar fazer a vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. E aqui no verso 24 também diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aí quer dizer, o salmista diz que o testemunho, porque a lei de Deus ela é decidida como testemunho, como mandamento, como lei, né, como decálogo. Tudo que fala aqui é a lei só. É os testemunhos de Deus, é os 10 mandamentos. Então ele diz o quê? Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Nós temos que ter a palavra de Deus como conselheiro, e a sua lei especialmente, né? Não podemos dizer que servimos a Deus e desprezar a sua lei. Que prazer você tem em servir a Deus, transgredindo a sua lei? Você acha que está obedecendo desse jeito? Não tem ninguém que obedeça desse jeito. A lei de Deus ela é suprema. Não existe igual no mundo, não. Existe milhões de leis no mundo que os homens fazem, mas igual a lei de Deus não tem, não. E a metade delas ou mais é baseada na lei de Deus, né? Que é os pecados que ela recomenda para que ele não faça para não pecar. Muitos pecados, muitos que ela fala que os homens fizeram, está na lei de Deus, né? Então, com efeito, o teu testemunho é o meu prazer, disse o salmista. Agora eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã que diz que é cristão, está servindo a Deus e quer ir para o céu, você tem prazer em guardar a lei de Deus? Ou você é daqueles cristãos que vai na conversa dos outros que diz que a lei não precisa mais guardar, que a lei foi abolida? Você está acreditando nesse povo aí, é? Cuidado, viu? Tome cuidado, porque a lei de Deus ela é suprema e tem que ser respeitada. E o cristão que não obedece à lei de Deus, ele não é um verdadeiro cristão. Quem está dizendo não sou eu, não. É a própria palavra de Deus, né? Que chama de transgressor. E a pessoa é muito complicado. E aqui também ele tem mais uma passagem no verso 29 que diz assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Está vendo aí? Afastar a falsidade é um dos motivos para a gente guardar a lei de Deus. E quando você guarda, nós guardamos, afasta a falsidade também. Porque a lei, ela nos ensina a ser correto. E falsidade não é coisa para cristão, né? Coisa para o pessoal mundano aí, que não acredita na lei de Deus e nem aceita. Então temos que tomar muito cuidado, né? Porque o cristão, ele tem que evitar roubo, falsidade, mentira, engano. Um bocado de coisa que atrapalha a vida do cristão, né? Que é pecado. E se nós alimentar esse tipo de coisa dentro de nós, aí nós estamos transgredindo a lei de Deus. E cadê a nossa santificação para encontrar com Jesus? Que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. E eu, mais você, nós todos queremos ver um dia Deus, né? Ver um dia Jesus voltar na nuvem do céu, contemplar o Pai,
o Espírito Santo e toda a sua criação. Porque nós vamos estar sem pecado, fora da presença do pecado. Então esse deve ser o nosso maior desejo, né? Fazer a vontade do Pai. E aqui, né, no verso 34 também diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o meu coração a cumprirei. Tá vendo aí? Por isso que tem pessoas que não entendem um pouco da Bíblia, porque não quer guardar a lei. E o salmista está aqui dizendo aqui: me dê entendimento, Senhor, e eu guardarei a tua lei de todo o meu coração e cumprirei. Aí eu já vi gente dizer: não, rapaz, esse negócio de guardar os mandamentos, ninguém guarda não. É? Sozinho a gente não guarda mesmo não. Mas com Deus nós conseguiremos. Porque Deus, Ele não determinou para nós fazer nada impossível junto com Ele, né? É impossível nós sozinhos. Mas nós com Ele, nós cumpriremos todos os seus requisitos que a sua palavra manda. Porque Ele está conosco, nos dando força, nos dando entendimento, nos dando consagração, prazer para fazer a sua vontade. Se você diz que é um cristão e estuda a Bíblia e não tem prazer de guardar a lei de Deus, que tipo de servo é esse? Que serve ao Senhor e transgride a sua lei. Você acha que está certo? Claro que não, né? Todo servo tem que cumprir a lei que o dono manda, o patrão manda, né? Então, aqui no verso, eu li aqui o 34, né? Agora tem o 34. Agora tem o 44. Ele diz assim: assim observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre. Então, a lei de Deus não é para ser guardada uma metade e um período de tempo, não. É para todo o sempre. Ela é eterna. João, no Apocalipse, ele diz que viu a arca da aliança com as tábuas da lei. Porque as tábuas que tinha aqui na terra, no santuário, no templo de Salomão, era a tábua de pedra que Deus escreveu com o seu dedo, uma cópia, né? Da lei de Deus que existe no céu. Então no céu existe o templo, o santuário de Deus, existe a lei, existe a arca, existe tudo. Então Deus deu um modelo a Moisés, na cópia, né? Mostrou a Moisés tudo como é que ele deve fazer. Então aqui diz o quê? Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Porque você acha que nós chegando no céu não vai ter lei para nós guardar? Claro que tem. Quando Adão mais Eva pecou, eles transgrediram a lei. Porque toda a palavra de Deus é uma lei, é uma ordem. Né? E ordem é lei. Então, não fique pensando que você é cristão e vai transgredir a lei de Deus e não se arrepende, e você vai chegar lá no céu como transgressor. Então, não tem como. Quem está dizendo isso é a Bíblia, né? Porque Jesus disse que no dia que ele vier, que muitos vão dizer: fizeram isso, fizeram aquilo em nome dele. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que vós que praticai iniquidade. E a palavra iniquidade quer dizer transgressor da lei. Então, tomar cuidado, né, irmãos? Para a gente não estar transgredindo a lei do Senhor. Aqui agora no verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Está vendo aí? Você tem prazer nos mandamentos de Deus? Você ama os mandamentos de Deus? Procura obedecer aos mandamentos de Deus? Tira essa ideia da sua cabeça de que você não vai conseguir. Claro que nós não vamos conseguir 100%, né? Mas pelo menos a gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte. Porque Jesus disse que vai estar conosco até o final, nos dando força para que a gente possa obedecer a melhor maneira que esteja ao nosso alcance. Que Deus reconheça o nosso esforço. Né? Ele não vai condenar as pessoas porque não cumpriu 100%, mas se esforçou para cumprir. Então Deus vai reconhecer isso aí. A Bíblia está cheia disso aí.
e o reconhecimento de Deus para aqueles que procuram obedecer seus mandamentos. Guardar a sua palavra, né? Aqui o verso 47 está dizendo, né? Terei prazer nos teus mandamentos e os quero e os quais eu amo. Amor, meus irmãos. Tudo depende do amor. O amor, que é Deus, ele é a base de tudo. Se você não procura Deus, não procura obedecer a lei de Deus, a sua palavra, aí fica complicado, né? Porque nós temos que amar porque Deus nos amou primeiro, porque Ele bota dentro de nós o desejo de amar. Aí nós vamos cumprir, né? A nossa parte para com Deus. Então aqui depois, o 48 diz assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então, o erguer as mãos quer dizer, eu estou aceitando os teus mandamentos. Eu erguerei as mãos para os teus mandamentos, né? E levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Meditar nela, como diz a própria palavra de Deus, de dia e de noite, né? Para que a gente possamos ter uma vida de comunhão com Deus. A melhor maneira de você ter a comunhão com Deus é estudando a palavra, é orando, é agradecendo, né? Agora, a pessoa diz que serve a Deus, não ama a sua lei, fala mal da lei de Deus, como eu já vi muitos falar, dizer que não vale mais, que foi abolida, e que não sei o quê. Para mim, de acordo com a palavra de Deus, não está certo não, né? E aqui diz mais: 48 eu li, né? Agora o 51 e 53. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Quando a gente começa a guardar a lei de Deus, muita gente zomba da gente. Jesus Cristo foi zombado, os profetas, todo mundo. Por que mais você não vai ser? É só nós procurar guardar a lei de Deus, até alguém da nossa família começa a zombar da gente, falar mal, né? E o 53 diz assim: de mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Então o salmista aqui está dizendo que ele ficou indignado, porque viu muita gente abandonar a lei de Deus. E isso está errado, né? A pessoa dizer que serve a Deus e abandona a lei, não tem nem graça isso aí, né? Agora tem mais aqui. (72) Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Tá vendo aí? Aí eu pergunto para você, qual é o valor que tem a lei de Deus para você? Você está amando a lei de Deus, como o salmista disse aqui, que ele amava? Você dá valor, porque a lei de Deus, ela foi expressa pela própria boca de Deus. E foi escrita pelo próprio Deus de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus proclamou a lei no Sinai. Depois escreveu em tábua de pedra. Aí o salmista diz o quê? Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Infelizmente, né, irmãos? Nós vemos aí muitas pessoas dando mais valor a ouro e prata, que aqui no caso representa riqueza, né? Coisas materiais, do que a própria lei de Deus. E diz que está servindo a Deus. Aí fica complicado, né? Eu mais você não podemos julgar ninguém, mas de acordo com a Bíblia está errado. A Bíblia mostra toda a realidade aqui para nós, né? E no verso 77 também diz assim: baixem sobre mim as tuas
misericórdia, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Olha aqui o salmista mais uma vez mostrando que tem prazer em guardar a lei de Deus. Ele ama a lei de Deus. Agora por que eu, mas você não pode fazer o mesmo? Porque alguém está dizendo que não vale mais? Você vai acreditar? O que é a palavra de Deus para você? A palavra de Deus ela tem que ser suprema acima de tudo e de todos no planeta Terra. É claro que tem algumas nações que não respeitam a lei de Deus, né? Mas tem muitas leis parecidas com a lei de Deus, assim mesmo. Mas Deus deu para toda a terra, para todos os habitantes da terra. Agora, se muitos não querem guardar, não querem respeitar, outros diz que são cristãos e diz que Jesus aboliu a lei. E Jesus nunca disse, não está escrito em lugar nenhum que Jesus aboliu a lei. Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas, né? As profecias que tinham dito sobre ele. E aí muita gente aí está falando essas coisas aí que não tem convicção nem tem prova bíblica, né? Fala só a interpretação deles, do jeito que eles querem, né? E o Salmo mais aqui 92, ele tem mais aqui, né? O versículo 92 diz o quê? Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Tá vendo aí? Se não fosse a lei de Deus, do prazer do salmista, ele tinha perecido, ou seja, morrido de angústia. Porque, meus irmãos, a pessoa que se diz obediente a Deus, fazer a vontade de Deus, e não guarda a sua lei, nos momentos difíceis ele se angustia muito, viu? Porque ele não ama a lei de Deus. Amar a Deus quer dizer amar a sua lei. Porque Jesus disse lá em São João 14,15 que se me amar, guarda os meus mandamentos. Pronto. O guardar os mandamentos tem uma demonstração de amor. Aí as pessoas ficam aí transgredindo, dizendo que não vale mais nada, e fica difícil, né? O salmista aqui disse: não fosse a tua lei ter sido ao meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, o prazer da lei, de guardar a lei de Deus, de amar a lei de Deus, ela nos fortalece espiritualmente e fisicamente também, né? Porque o poder de Deus, ele não atua em nós só pela parte espiritual, ele atua pela parte física também, nos dando força, né? Para que possamos fazer a sua vontade. E aqui diz mais, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha que maravilha. Aí eu pergunto a você e a mim mesmo, nós estamos realmente meditando na lei de Deus todo dia? Tem muita gente, né? Está numa situação difícil aí, porque não guarda a lei de Deus, não estuda nem as outras coisas da Bíblia, né? As profecias, então. Então, meus irmãos, temos que tomar essas atitudes, né? De guardar a lei de Deus. Aqui tem mais. Agora vem a parte linda aqui que eu acho nesse salmo, né? Que é o 105. E o 109 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, a sua santa lei, ela é uma luz para nós. Uma lâmpada para iluminar a nossa vida e luz para iluminar o nosso caminho, por onde nós andar. Andar quer dizer aquilo que nós andamos fazendo, os procedimentos nossos. Nosso negócio, trabalho, família, viagem. Onde nós andar, a lei de Deus tem que ser a nossa luz, né? E luz para o nosso caminho. E o verso 109 diz o quê? Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Nós sabemos que perigo de vida nós sempre enfrentaremos aqui, né? De várias coisas, de vários tipos. Mas o que é que nós temos que ter?
a lei de Deus, amar a sua lei dentro do nosso coração, né? Amar de todo o coração. É o verso 109, né? Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Então, devemos tomar muito cuidado para não esquecer da santa lei de Deus, que é a base da nossa obediência. Claro que tem outras leis que a gente deve obedecer, né? E tem aquelas leis do Antigo Testamento, que era a lei de sacrifício, que não foi anulada, mas também foi cumprida. Elas tinham determinado prazo para cumprir, que era em Cristo Jesus. Então Jesus cumpriu o que estava escrito ali. Ele não anulou nadinha. Só que não precisa mais você e eu fazer. Ela como tivesse um prazo de validade, né? Ela só valia até o sacrifício de Jesus. Jesus fez sacrifício, pronto, não precisa mais. Agora não precisa mais fazer sacrifício de animais, levar outras coisas, né? Fazer os tipos de sacrifício. Porque a lei, Jesus cumpriu, né? Aí nós temos mais aqui que diz assim, 105, né? E agora, cento e 113. Nós vamos aqui agora para 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O que é duplicidade? É pessoas que quer agradar dois lados. Tem pessoas que tem essa duplicidade, né? Quer obedecer à lei de Deus, mas quer obedecer também aos homens. Aí não dá certo, né? E o salmista disse o quê? Aborreça a duplicidade, porém ama a tua lei. Essa deve ser a nossa atitude, né? Para com a palavra de Deus. Amá-la. Amar de todo o coração, né? Aí, aqui o 126 também diz assim. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Está vendo aí? O salmista está pedindo aqui para que Deus intervia, faça uma intervenção nas nações, porque a lei de Deus está sendo violada. E como está, viu? A lei de Deus é pisada aí todos os dias por várias pessoas, e pessoas que se dizem servem de Deus, se dizem cristão, né? Muito lamentável isso, né? 126, 127. O 127 diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Então, nós vemos aí, né, mais uma vez o salmista dizendo que ama os mandamentos de Deus mais do que a riqueza. Porque quando a Bíblia em algum lugar fala em ouro, ela é no sentido de riqueza, né? Ouro e prata, né? Então o salmista está aqui dizendo que ama os mandamentos de Deus mais do que o ouro refinado, aquele ouro apurado, que muita gente tem desejo de possuir, né? E não é errado você possuir ouro, não. Você não pode fazer do ouro um ídolo, né? Deixar de amar a Deus para amar o ouro, como diz aqui o salmista. O salmista preferiu amar os mandamentos de Deus do que o ouro. Então isso é muito importante, né? Agora o 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Então o salmista está dizendo aqui que ele abre a boca e aspira, porque ele ama os mandamentos de Deus, né? E o 136 diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Aqui o salmista demonstrando, né, o seu desgosto e chorando, diz que torrente de água saiu dos olhos, porque ele viu os homens transgredir a lei de Deus. E todo cristão sincero, quando ele vê essas coisas, ele se sente muito chateado, né, por ver a lei de Deus ser tão transgredida desse jeito.
142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Aí tem gente aí desfazendo da lei de Deus, fazendo da própria verdade, que é a lei de Deus. Não faça isso, meu irmão. Se você é cristão, não faça isso com a lei de Deus. Não desfaça da lei de Deus. E você está pecando contra Deus. Não é contra os homens, não, viu? Tem que tomar muito cuidado. Não é? Agora, a tua lei é a própria verdade. 143, né? 142. E 143 diz mais: sobre mim vieram tribulações e angústias, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Aí o salmista está declarando aqui que mesmo na angústia, ele tinha prazer de servir a Deus, de guardar a lei de Deus. Aí me lembrei agora do servo Jó, né? Quanta angústia Jó não sofreu. O cara perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu tudo que tinha, riquezas, materiais. Aí adoeceu, ficou leproso, ficou todo chaga, cheio de chaga. Mas ele não abandonou a lei de Deus, a obediência à sua lei, né? A angústia que o Jó passou, o salmista diz aqui: sobre mim vieram tribulações e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Então Jó teve, mesmo na angústia, teve o prazer de dizer que era obediente a Deus, e era mesmo, né? Porque ele confiava na palavra de Deus, né? 143, agora 150 diz assim: aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. O 151. Tu estás perto, Senhor, de todos os teus mandamentos, e todos os teus mandamentos são verdade. Então vamos dizer novamente o versículo 151 e 152. Aproxima-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos, tu estás perto, Senhor, e de todos os teus mandamentos são verdades. Mas o salmista, mais uma vez, mostrando aqui, né? Mostrando a exaltação que a lei de Deus tem. 153. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. É brincadeira, que coisa mais linda, né? Pode estar aflito como for, ele não esqueceu e nem esquece da lei de Deus. Que coisa mais linda, né? Aqui o verso 163 diz assim: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Então nós vemos que aqui atrás ele diz que a lei de Deus é a própria verdade. E aí ele está dizendo aqui que ama a lei porque a verdade, e abomina a mentira. Abominar quer dizer detestar, não gostar daquilo que transgride a lei de Deus, né? Que coisa linda, né? Aí eu pergunto para você, meu irmão, você está fazendo o que não está pegando o exemplo do salmista, que não está fazendo isso com a lei de Deus, amando, guardando e observando, não importa a condição que você esteja, né? Isso é muito importante, né? 163, 165, 166 diz assim. Diz aqui, ó, irmãos: guarda, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espera, Senhor, na tua salvação. Espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Olha que coisa mais linda, né? Que o salmista disse. E você e eu temos que fazer o mesmo, né? 165, 166, né? Agora 172 e 174. 172 diz assim: a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiças.
174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Aí agora, meu irmão e minha irmã, você que se diz cristão, que gosta da palavra de Deus, pega esse salmo. Eu já li esse salmo várias vezes, né? Se você tem alguma dúvida sobre a lei de Deus, pega esse salmo. 119 é o maior capítulo da Bíblia. Eu escolhi aqui alguns versículos para a gente meditar, né? Estude. Peça sabedoria a Deus em oração. E diga a Ele: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas eu não tenho força, não tenho vontade de fazer, não tenho coragem. Me ajuda. E vai ler o Salmo 119, que fala sobre a exaltação da lei de Deus. Que você vai ser bem sucedido em sua vida. Vai ser muito mais obediente a Deus e muito mais feliz. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui a nossa palestra de hoje. Eu quero agradecer a você que está me assistindo. Agradecer a você que apoia a palavra de Deus. E pedir que você se inscreva no canal, para que o canal possa expandir, que é a palavra de Deus que está sendo falada, e ela tem que crescer, né? As pessoas chegam ao conhecimento de várias pessoas. Se você ama a palavra de Deus, você vai fazer isso. Se inscrever e passar para frente, de mandar o vídeo para as pessoas e tudo, para as pessoas se inscrever também, né? Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua vida em geral, né? Para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Para que você seja uma Bíblia. Que nós somos um livro, né? Nós possamos ser uma pequena Bíblia. Porque tem muitas pessoas que não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. Nós dizemos que somos cristãos, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Precisa andar em coerência com a palavra de Deus. Isso é o que importa para Deus. E não importa o que os outros digam de você, porque falaram mal de Jesus, quanto mais de nós que somos miseráveis pecadores, né? Então, que Deus continue conosco, nos ajudando a fazer a sua vontade. E quero dizer para você que se você ainda não aceitou Jesus, no dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. Você vai ser abençoado, o Espírito Santo de Deus vai atuar na sua vida, vai mudar suas atitudes para melhor, né? A cada dia mais você vai para querer fazer o bem, servir a Deus, amar ao próximo, se santificar, para que quando Jesus vier a gente possa estar preparado para sair desse mundo de pecado e morar a eternidade com Ele. Amém? E fiquem com Deus!